esse trabalho de evangelização. Não um departamento, não a Secretaria de Missões, mas toda a nossa igreja. Amém? Nossa irmã Ana Cristina. Oremos, irmãos. A pergunta é: você já orou por ele hoje? Os nossos missionários. Eu tenho certeza, ou pelo menos quase certeza, que quase nenhum aqui orou pelos missionários hoje. Quem orou não precisa levantar a mão não, porque Deus sabe, né? É verdade? Mas se você não orou hoje, a gente tem a oportunidade de interceder por eles, porque ao contrário de nós, né? Eles não estão sentadinhos nos bancos, alimentados tão confortáveis, descansados, nesse fresquinho aqui. Muitos deles nesse momento estão sofrendo perseguição. Se a gente tem dificuldade para sair ao campo, ao evangelismo na nossa área, isso não significa que não evangelizamos. Eu tenho certeza que você fala na sua família, fala no seu trabalho, fala aos seus amigos, não há dúvida disso. E tem aquela parte do ide mesmo, porque foi a ordem mesmo, é sair do lugar mesmo, o ide do Senhor. Incline sua cabeça e vamos interceder. Senhor, em primeiro lugar, te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelos pecados do teu povo, pela nossa omissão, nossa negligência. Muitos, Senhor, não saem ao campo por conta dos seus muitos afazeres, por conta das suas limitações. E o Senhor conhece quando alguém não vai porque não pode, quando alguém não vai porque não quer, quando alguém não vai porque é negligente. Que cada um preste contas de si, do trabalho e da obra que fizer a ti. Mas eu oro, Senhor, por aquele que se dispôs, recebeu um chamado específico para ir a um local determinado e para um povo determinado. Oro, Senhor, pelos nossos missionários da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil e pelos missionários da Igreja do Senhor em toda a nação. Oro, Senhor, principalmente por aqueles que estão em países onde há a janela 1040, que é um espaço tão fechado para a entrada do Evangelho, que foi dado esse nome, janela 1040. Oro, Senhor, por aqueles que estão presos em cativeiro, esperando, Senhor, uma audiência para serem liberados. Te agradeço, Senhor, porque alguns foram libertados, ficamos sabendo pela janela Portas Abertas. Ó Pai, em nome de Jesus, a Ti eu oro. Chegue, Senhor, diante de Ti a oração do Teu povo e da Tua igreja, o povo que se chama pelo Teu nome. A Tua palavra diz que se o Teu povo, que é chamado pelo Teu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Tu ouvirás dos céus, perdoarás os nossos pecados e sararás a nossa terra. E assim, então, estarão abertos os Teus olhos e os Teus ouvidos para a oração que se fizer. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Entra, Senhor, nos locais onde a igreja não pode entrar, mas sempre há alguém que é luz no meio das trevas e na escuridão. Em nome de Jesus, abençoe a família, abençoe os filhos, abençoe as esposas daqueles que foram chamados e que levaram sua família, porque a família nem sempre é chamada, um só é chamado, e às vezes a família, por ele ser o sacerdote, a família acompanha. Que o Senhor dê sabedoria à esposa dos teus servos, e que o Senhor os fortaleça diante de tão grande obra que o Senhor os colocou, os convocou. Em nome de Jesus, não deixe faltar, supra as suas necessidades. Assim como Tu foste, Senhor, com os Teus servos no passado, seja também com os Teus servos hoje, até a eternidade. Em nome de Jesus, a Ti eu oro, louvo e adoro. Amém. Amém. Vamos fazer o recolhimento. Vamos fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Amém? Antes nós vamos interceder por aqueles que estarão contribuindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui, Senhor Deus, Tu não tem deixado faltar-nos absolutamente nada.
Senhor, eu te agradeço porque ao acordar, Senhor Deus, nós temos o que comer. Às vezes não temos muito, é verdade, às vezes não temos muita qualidade em relação a algumas coisas, mas, Senhor, temos o suficiente para sobrevivermos e estarmos, Senhor Deus, agradecendo por mais um dia e por mais uma oportunidade. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um contribuinte desta manhã, aqueles que fazem através de Pix, até de suas casas também, muito obrigado, Senhor. Mantenha, Senhor, todos esses firmes, constantes, trabalhando, para que a igreja não possa sofrer. E aqueles que não têm, Senhor, ainda nenhum emprego ou atividade que traga alguma renda para ele, Senhor, meu Pai, concede a cada uma dessas pessoas a oportunidade, meu Deus, de ingressar no mercado de trabalho. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o toque de flauta. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Pode soltar.
instrumento gostoso, não é não? Ah, meu Deus, eu era apaixonado por flauta doce. Ah, Deus, que instrumento lindo, lindo demais. Quando os irmãos tiverem oportunidade, ouça música de qualidade, de preferência instrumental. Aí você vai mergulhar. Você vai sentir sua alma tendo vibrações internas que você nunca imaginava. Porque entra de uma forma, irmãos. O meu filho maior, Mateus, quando ele era pequeno, ele ouvia muita música clássica. Porque, irmãos, é diferente. É diferente, muito diferente. Que Deus abençoe, viu, Lucas? Que Deus abençoe e abençoe a Adiel, que tem uma paciência. E os alunos que têm paciência. Veja que a paciência dele foi menor do que a dos alunos, né? Que só os sobreviventes entendem o que eu estou falando, né? Então é um negócio sério. Grupo, equipe nossa, vamos louvar o nosso Deus com alguns cânticos. Logo após, a palavra já estará com o pastor Eduardo. Equipe nossa. Som. Paz do Senhor, igreja. Meu Deus, tá alto. Vocês se importam em ficar em pé um pouquinho? Louvarmos juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. teu amor.
com tudo que sou. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Não existe nada maior do que o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer. As riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou.
morreu por mim, pensou em mim, me Vamos cantar mais um louvor. As crianças vão, é isso. Podemos chamar as crianças, se tiver crianças aí. Crianças até que idade? Diga a classe. Juniores. Bora, pode vir, não tenha medo não. Venham-se embora. Vamos orar pelas crianças, né? Interceder pelos calminhos. O semblante, tudo de crianças calminhas, não é? Graças a Deus. Olha que maravilha, olha que criança, tudo calma, Jesus. Ô meu filho, venha pra cá, venha. Pelo menos David é calmo. Amém, irmãos. Eu fico tão feliz quando eu vejo essas crianças, irmãos, porque eu vim no lar evangélico, apesar de que não aceitei a Jesus Cristo. Eu participava de igreja, de culto, fazia tudo. Só não tinha aceitado Jesus. Mas um dia, graças ao trabalho feito desde pequeno, eu disse, espera aí, tem alguma coisa equivocada aqui. E aí, virei o relógio, acabou, até agora. Amém. Vamos orar. Estendam suas mãos, por gentileza. Senhor, Pai, obrigado pelas essas crianças. Obrigado pelos seus pais, pelos professores que se predispuseram a preparar as lições, Senhor Deus, com tanto carinho, para que eles entendam de uma forma suave a Tua palavra que é tão suave, a Tua palavra que é tão doce, que é tão macia, Senhor Deus, que entra em nossos corações. E quando entra, Senhor, nós não queremos mais sair, porque é especial. E não são as palavras de nossos pais ou daqueles mais antigos que têm tanto efeito como tem a Tua palavra. Aplica nos corações deles, Senhor Deus, de uma forma especial. E que caia no coração, naquele localzinho, Senhor Deus, que ninguém consiga mais arrancar. E quando eles crescerem, eles vão lembrar, o Senhor diz assim, e eu não vou fazer diferente, porque é na Tua palavra, Senhor, que eles vão encontrar sabedoria para enfrentar os dias maus. É o Teu Espírito Santo, através dessas palavras, que irá, Senhor, conduzir muitas pessoas aos Teus caminhos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Crianças, podem ir para a classe. Não é? Está com medo, né? Amém. Vamos, grupo. Tem uns que vêm que gostam tanto de música, viu? Ele deve estar sentindo a falta do tecladista, né, hoje? Ele está procurando o tecladista ali. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com esse cântico, e logo em seguida a palavra estará com o pastor Moisés, que dará prosseguimento. Sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que
deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, amor maravilhoso. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Que amor é este, Deus? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra derruba, destrói as mentiras pra me encontrar. Quem sou eu? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia! Deus maravilhoso, Deus presente, continua conosco, Senhor. Deus, muito obrigado por esses momentos na Tua presença, meu Pai.
Agora usa os teus filhos para continuar nos abençoando, Senhor, através da palavra, através das orientações, e que tudo que nós venhamos a ouvir nesta manhã siga, Senhor, caindo em locais que possam crescer e que possam trazer frutos de vida. Obrigado, meu Deus, por estas oportunidades, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o meu pastor. Os irmãos podem assentar. Eu quero cumprimentar-vos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede a todo o entendimento humano. Nós estamos nos aproximando do momento da mensagem. Eu gostaria que aqueles irmãos que não estão no plantão, estão fora, por favor, entrem para juntos ouvirmos o que Deus tem para nós nesta manhã. Bem, nós continuamos com os cultos pela manhã. Vocês já sabem o motivo, né? Mas eu quero agradecer aos irmãos que têm chegado todos os domingos pela manhã. E hoje os músicos já estavam aqui desde cedo, né? Desde bem cedo, no seu culto de consagração. Foi uma bênção. Eu queria só pedir aos irmãos que permaneçam orando por como eu diria, alguns projetos da igreja que estão no coração. A gente quer trazer, mas a gente precisa da orientação do Senhor. Há um grupo que procurou para aprender Libras. Eu só vou perguntar aqui, alguém aqui que está querendo aprender Libras? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, acredito, 7, 8. Acredito que tenhamos umas 10 pessoas, mais ou menos, porque nem todas estão aqui. Ávida também. Então, temos umas 10 a 12 pessoas que desejam. A nossa ministra do silêncio, ela trabalha muito. Já que ela não tem um marido para dar trabalho, ela trabalha muito. Ela está trabalhando em 2 lugares, parece-me que Camaragibe e aonde? Igaraçu e Camaragibe. E ela não tem condições de administrar esta situação. Eu estou entrando em contato com alguns professores de Libras para saber como é que eles vão fazer, como é que eles vão proceder conosco, mas eu acredito que talvez aqueles que vão aprender contribuam com uma parcela pequena para ajudar, né, o professor, que virá de fora para ensinar. Então, já vão se preparando aí, já vão tirando o dinheiro da Bolsa de Valores, de tudo, para a gente ter. Então, isto é uma necessidade, irmãos, que eu venho lutando há anos. Não é 10 anos, nem 20 anos. Há muitos anos eu venho lutando para a igreja ter o seu grupo de intérpretes de Libras, porque até este grupo pode ser usado na evangelização, principalmente dos surdos do bairro de Casa Amarela, Vasco da Gama, não é? Esse é um outro trabalho que terá que ser feito de identificação dos surdos, para contactá-los, para reuni-los e trazê-los também para a casa do Senhor. Vocês acreditam que Jesus morreu também pelos surdos? Amém. Então, orem sobre isso. O outro desafio é a aula, o reinício das aulas de violino. Porque nós precisamos de violinos, de pelo menos uns 10 violinos para a gente começar a nossa aula, que vai nos proporcionar aquela orquestra
Deu para um quarteto de cordas, o amém deu para um quarteto. Mas vai ser uma orquestra de verdade, irmão. Vai ser um quarteto, não. Vai ser uma orquestra de verdade. E nós precisamos, os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes, outros irmãos também que queiram aprender a tocar violino. Então é um outro desafio, os instrumentos e professor, né? Eu tenho alguém da família que se dispôs a ajudar, mas é uma pessoa também muito ocupada, não sei como é que ela vai poder fazer isso, mas ela se dispôs. Conte comigo para ensinar, para começar o trabalho com os alunos de violino. Então eu queria que os irmãos orassem, porque eu queria começar isto este ano. Então, nós precisamos dos instrumentos, precisamos do professor ou dos professores, e vamos precisar também que aqueles que estão desejosos em aprender Libras e aprender a tocar o violino, estejam realmente com um forte desejo, não é? E comecem e continuem, porque o nosso grande problema é que começa o oba-oba, vem todo mundo. Aí depois, quando a coisa começa a apertar, né? Aí, começam a pular fora. Não é? Amém. Então a gente vai precisar, irmãos. Quem eu quer, então você vai estudar para valer, vai enfrentar as dificuldades, vai superar e vai se tornar um grande musicista, um grande violino para a glória do Senhor. Amém? Os cultos semanais continuam à noite, viu, irmãos? Culto dos varões, na terça-feira, na quarta-feira, que é o culto das senhoras, na quinta-feira, o círculo de oração, de manhã, de tarde, e à noite o nosso culto de estudo da palavra. Nós estamos nos primeiros capítulos de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Já saímos de todas as outras, já estamos em Gálatas. Eu demoro um pouquinho, porque cada assunto que aparece, então eu desenvolvo aquele assunto para a gente aproveitar a palavra e aprender aquilo que Deus quer que nós saibamos, como Ele quer agir na nossa vida e como nós devemos agir como igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para receber o pregador da manhã. O pastor Eduardo Pereira vai estar nos trazendo a palavra de Deus. Senhor, aqui está o teu filho, aqui está a tua igreja. É uma junção gloriosa daqueles que vieram para ouvir a palavra e daquele que orou e se preparou para entregar esta palavra. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesta manhã. Oramos. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de os irmãos assentarem, eu gostaria de fazer uma oração por dois motivos especiais de oração. Primeiro, o presbítero Aderbal nos lembrou, os aniversariantes da semana. Quem aniversariou durante essa semana? Alguém? Ninguém. Mas mesmo assim a gente ora, né? Não tem aniversariante da semana, possivelmente alguém aniversariou, mas não está aqui, pode até estar em casa. Representantes, faremos essa oração. O segundo é que hoje foi-me pedido oração, porque hoje é a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aqueles concluintes de direito, né, bacharéis de direito que querem ser advogados, estão fazendo a prova hoje. E foi pedido motivo de oração, e nós vamos orar por aqueles, para que Deus traga à memória o que eles estudaram. Sem estudar não adianta, mas tendo estudado, traga à memória, né? E também, hoje tem um concurso público, e alguns também estão fazendo esse concurso. E nós vamos também pedir a Deus que abençoe nesse sentido. Amém? Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade e Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, agora te pedimos especialmente por aqueles que aniversariaram essa semana, que não estão aqui, mas que têm parentes que aniversariaram essa semana também. Que Tu possas, Senhor, ricamente abençoá-los, com saúde principalmente, Senhor, com esperança, com fé, e em especial, se eles ainda não têm Jesus como Salvador, que possam se voltar e aceitar. Também te pedimos agora, Senhor, por aqueles que estão fazendo a prova da OAB, uma prova difícil, em 2 fases, mas que Tu possas, Senhor, fazer com que aqueles que se dedicaram, estudaram,
que possa vir à memória aquilo que eles estudaram e possam ter sucesso, para que possam abraçar bem a sua profissão, a profissão que escolheram. Também aqueles que estão, Senhor, nessa manhã, fazendo o concurso público, manhã e tarde. Existem irmãos aqui da igreja que estão fazendo esse concurso, não só daqui de Casa Amarela, como de congregações. Que Tu possa, Senhor, abençoar também, para que possam ser bem-sucedidos. Eles que estudaram, eles que escolheram essa profissão. Sabemos, Senhor, que uma função pública é, antes de tudo, uma honra, mas também, Senhor, é um dever para que possa servir bem a população. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Agora te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E aproveitando que estamos de pé, nós vamos ler o texto que Deus colocou no nosso coração para essa manhã, que está lá em Marcos 6, do 30 ao 44. São 14 versículos. É um texto bem conhecido. Esse texto, ele é tão conhecido e, ao mesmo tempo, ele foi uma realidade que aconteceu. Um grande milagre, que ele está nos 4 evangelhos. Ele está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e está no evangelho de João, em todos os 4 evangelhos, com alguma informação a mais ou a menos em cada um deles, mas ele está presente. A multiplicação dos pães e peixes. A gente só diz a multiplicação dos pães, né? Mas teve os peixes também. Vamos ler, eu vou ler aqui na minha versão, independente da versão daqui. Deve ser a mesma, mas eu vou ler na minha versão, mas os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou aqui na projeção. Vamos ler? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos seus campos, e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse, interessante é que Jesus nem respondeu essa pergunta. Ele fez outra pergunta. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000. Que Deus aplique na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida a porção lida. Podem assentar, irmãos. Existe uma música que diz assim, é de André Valadão, pelo menos os créditos da internet dizem que é dele. Hoje o meu milagre vai chegar, não vou crer, eu não vou duvidar, porque o preço que foi pago lá na cruz é que me dá a vitória. Acho que todos conhecem essa canção.
Eu não gosto assim de perguntar para os irmãos, para a pessoa se acusar. Então não precisa você se acusar. Você diga para você mesmo. Eu vou dizer de mim. Se alguém está precisando de um milagre, eu creio que sim. Aí, irmãos quiseram se acusar. Acho que todos nós precisamos. E às vezes, irmãos, a gente não percebe que o tempo dos milagres não acabou. A gente acha que essas coisas que aconteceram só acontecem lá atrás. Acontecem hoje. Tem um versículo muito curioso na Bíblia. Inclusive, eu fui motivo de indagação do meu filho Jonatas. Porque ele lê muito a Bíblia, ele estuda e ele questiona bastante. E ele me perguntou por que é que nós faríamos coisas maiores do que Jesus. Porque ele mesmo, Jesus, que disse isso. É uma pergunta teologicamente difícil, né? Não é uma pergunta fácil. Mas se ele disse, que se cumpre. Os melhores comentaristas dizem que Jesus disse assim porque o ministério dele durou apenas 3 anos. E o ministério de muitos dura, às vezes, 50, 60 anos, né? Às vezes até 70 anos, aqueles que começaram muito jovens e conseguem atingir uma idade mais avançada. Mas os milagres, e outra coisa, veja, digo eu, não o Senhor, como disse Paulo, né? A gente às vezes acha que o milagre, tem que ser sempre um grande milagre, algo espetacular. Mas às vezes, e aí essa gradação é minha, e talvez alguém se alie a mim, adira a essa, que eu acho que tem pequenos milagres, médios milagres e grandes milagres, né? Por exemplo, irmão, nós estamos respirando aqui, a gente considera algo natural, mas é um milagre, né? Quem já teve a oportunidade de ficar respirando por aparelhos, como foi o meu caso, quando você volta a respirar normal assim, você vê que é um milagre. Você respirar é um milagre. Porque tudo na natureza foi feito por Deus para que nós possamos ter uma boa qualidade de vida. Um milagre na nossa vida. Às vezes existem aqueles médios milagres ou grandes milagres que a gente acha que é mera coincidência, mas é milagre. Eu não sei se os irmãos viram, acho que a maioria viu essa semana, uns 15 dias atrás, um acidente que houve em São Paulo com um avião King Air, que é um avião turbo-hélice. É um avião pequeno. Eu já andei naquele avião algumas vezes. Ele é um avião, é tipo assim, você tem um Rolls Royce, não vou botar, mas você tem uma Ferrari que corre muito rápido e você tem um carro mais modesto, que não corre tão rápido. Pronto, o King Air é feito um carro modesto, ele não tem uma grande velocidade. E claro, como ele está no ar e ele não tem uma estrutura muito forte, ele balança muito, né? Eu já tive a oportunidade de andar naquele King Air. É um avião seguro, não resta dúvida. Mas ele não dá aquela sensação de quem anda no avião de asa fixa, né? Aquele avião mais rápido, aquele avião a jato. Mas, irmãos, se você olhar as imagens desse acidente, os próprios jornalistas, os jornalistas que estavam comentando, me chamou a atenção, porque as notícias de mídia, normalmente elas são muito frias, né? Imparciais, eles querem ser muito, mas esse jornalista, ele se espantou com a coincidência, e que para mim é um milagre, daquilo que aconteceu. Por quê? Se você olha o vídeo, o avião ele vem perdendo atitude, tentando pousar. Uma rua extremamente movimentada, tinha centenas de carros, mas os carros eles estavam parados num sinal. Veja, a rua aqui, todo mundo parado aqui no sinal, né? Centenas de carros. Essa aqui ficou livre, só que vinham os carros daqui, não é isso? Os carros daqui poderiam todos irem em frente, ou alguns irem em frente. Sincronicamente, todos os carros dobram à esquerda. Eles fazem isso aqui, ó. Tem um jovem que vem na moto, na motoca dele, indo para a faculdade, não sei. O avião, quando ele vem, ele ia pegar aquele jovem, mas só que ele vinha mais atrás. E o vento do avião passa numa força tão grande que ele até abala e bate na... Ele disse, sabe o quê? Ele disse, normalmente eu passo mais cedo ali. Mas o meu pequenininho, um pequenininho feito esse aqui, levado que é o sobrinho dele, escondeu a chave da moto dele.
E ele ficou tentando achar, e não achou. Foi talvez o tempo necessário que ele não passou ali naquela hora. Por quê? Não que ele estivesse aqui. Ele não estaria aqui. Ele estaria lá na frente. Mais lá na frente um pouco, e o avião poderia bater. Irmãos, a gente acha assim, isso é milagre. Isso é servo ou serva do Senhor que devia estar naqueles carros. Ou a mãe, ou o pai, ou o avô, a avó que estava em casa orando e pedindo proteção. Às vezes nós não consideramos, irmãos, milagres que acontecem em nossas vidas, no dia a dia. Mas sempre nós estamos precisando de um milagre. Nesse trecho que nós lemos, nós vemos um grande milagre. E os apóstolos, eles estavam voltando do segundo circuito. Os apóstolos, eles tiveram 3 circuitos, como se fossem 3 jornadas evangelísticas. Na primeira, foi Jesus, Pedro, André, Tiago e João. Foi o primeiro circuito. Eles pegaram, Jesus já pegou eles como discípulos e foram buscar outros discípulos, evangelizar. Na segunda, Jesus mandou esses discípulos para ensinar, pregar e também fazer milagres. Só que Jesus acompanhou eles como se fosse um monitor, para ver o que eles tinham feito. E quando eles voltaram animados. É como os irmãos, a gente vê as fotos que os irmãos postam quando vão fazer evangelização, quando vão fazer missões, né? Aí botam vídeos, né? Botam fotos, que bênção, foi um culto abençoado, né? A gente louvou o Senhor e tantas almas se converteram. Os discípulos estavam com esse espírito, com essa alegria. E eles chegaram para Jesus, o verso 30 que nós lemos, eles chegaram para Jesus e disseram isso. Senhor, foi bom demais, a gente orou, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Falando, e Jesus estava ali com eles, se alegrou, mas eles estavam cansados. E Jesus também estava cansado, um pouco cansado. E aí no verso 31, Jesus diz assim, tá certo, pô, foi legal, foi bom, foi ótimo, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma descansada, né? Vamos dar uma parada, porque a gente que trabalha, a gente que tem muita atividade, tem hora que a gente precisa desacelerar um pouco, não é isso? Tem hora que a gente precisa parar. Eu que o diga, eu digo, mas não faço. Eu sou aquele que engana a mim mesmo, né? A Bíblia não diz, né? Aquele que fala a palavra, mas não faz, não está enganando ninguém, não está enganando ele mesmo, né? Como é, minha irmã? Não entendi. Exatamente. Leva água para beber, mas a pessoa própria não bebe, né? E aí a gente tem, porque também a gente tem às vezes a necessidade de manter a mente ocupada, né? Que é quando a gente está sem fazer nada, com a mente sem fazer nada, e a mente começa a querer complicar a vida da gente, né? Não é verdade? E aí a gente quer estar sempre ocupado. Mas Jesus disse assim, olha, vamos dar uma parada, vamos parar um pouco, né? Porque eles estavam indo, fazendo muitas coisas. Pode ver que ele diz aí no 31, eles havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E aí eles pegaram um barco e foram para o deserto. Esse também é um texto, um versículo bem intrigante, se você parar para prestar atenção. Como é que a pessoa pega um barco e vai para o deserto? Porque o deserto é um lugar árido, né? Um lugar que não tem nada, né? E o barco é um lugar onde tem. Mas se você, por isso que eu disse em outra pregação, eu disse, irmãos, quando lerem o texto, se puderem, peguem também o mapa bíblico. Ele diz no texto, é em João, que diz que eles saíram de um lugar chamado Tiberíades. E aí, se você olhar o mapa, no mapa tem o Mar da Galileia, que é no meio assim, o Mar da Galileia. Em cima assim fica Cafarnaum, embaixo fica Tiberíades e um pouco mais próximo de Cafarnaum fica Betsaida, que é a cidade que eles foram para essa cidade de Betsaida. Então eles pegaram esse barco de Tiberíades e fizeram um percurso pelo Mar da Galileia até chegar em Betsaida. E em Betsaida eles entraram mais e ali sim tem uma região desértica. Tem um lugar que é ermo, não necessariamente deserto do ponto de vista da vegetação, mas é um lugar sozinho, ermo. Mas a multidão, quando eles viram Jesus, né, eles estavam com a necessidade de ter contato com Jesus, de ver milagres, de ouvir a palavra. E aí o texto bíblico nos diz o seguinte, a multidão quando viu eles saírem, e aí a gente sempre lê o texto de forma muito linear, mas os irmãos imaginem
E a gente conjectura, né? A gente fica pensando, como é que terá sido, né? Acho que ele deve ter perguntado, eles vão para onde? Jesus está indo para onde, né? E aí fica aquele alvoroço. Não, diz que ele vai descansar em Betsaida. Vai descansar, eu acho que alguém deve dizer assim, que descansar que nada, a gente quer ouvir o homem ensinar, a gente quer ouvir ele fazer milagre, a gente quer ouvir a palavra de Deus através dele. E aí eles foram a pé, veja que a palavra diz, correram para lá a pé de todas as cidades. Naquelas cidades que estavam ali, eles seguiram para Betsaida. E aí, claro, né, Jesus chegou, ficou ali, conversou com os discípulos, eles chegaram primeiro. Quando Jesus chegou, e aí eu imagino que as cidades que estavam ali perto, né, nas vizinhanças, chegaram primeiro. Jesus ia de barco, então ele atravessou o mar da Galileia, caminhou para poder chegar lá. Quando Jesus chegou, o que viu estava uma multidão, né? E aí a Bíblia diz, irmãos, assim, e Jesus saiu, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muita coisa. Jesus, quando viu, veja, era um povo desgarrado, era um povo que não tinha, na época não tinha a Bíblia, não tinha a palavra de Deus, tinha as escrituras lá do Antigo Testamento, do judaísmo. Eles não tinham esse louvor que a gente louva aqui, eles não tinham muitas coisas e eles estavam sedentos. E eu acho interessante, irmãos, que hoje, talvez pela mídia, talvez pela televisão, pelos jornais, pelos Instagrams, né? Pelo YouTube principalmente, a gente consegue ouvir a palavra de Deus, ver cultos ao vivo, ver mensagens, né? Testemunhos. Mas naquela época as pessoas ficavam se perguntando qual o sentido da vida. Que sentido tem a sua vida? E Jesus, ele veio exatamente para isso, para dar sentido às vidas deles naquela época e nossa hoje. Glória a Deus. Mas a gente, veja, quando a gente diz que, quando a gente lê aqui no texto, que Jesus teve compaixão deles, a gente imagina assim, era um pessoal, devia ser um pessoal todo ordeiro, né? Devia ser aquele pessoal todo legal, pessoas calmas, tranquilas. Mas Jesus, ele não tem compaixão só desse tipo de pessoas não, irmãos. Ele tem compaixão, sabe de quê? E isso na hora que eu estava estudando o texto e pedindo ao Senhor algo que falasse aos corações e que se aplicasse hoje na realidade nossa. Eu acho que vocês recebem ou veem muitos eu não diria, mas alguns vídeos de pessoas zombando do Evangelho, blasfemando do Evangelho, não é? Escarnecendo do Evangelho, tentando ridicularizar Jesus Cristo, tentando ridicularizar a nossa fé. Líderes que realizam coisas assim lamentáveis. Semana eu vi um vídeo. Eu vou falar aqui mesmo. Eu vi um vídeo de uma pessoa se dizendo líder. Ele com uma roupa inspirada na roupa do Papa. Devem ter visto essa, né? Com o quipá judaico e fazendo uma dança coreográfica de uma religião, de uma outra religião. Quer dizer, era um sincretismo ali, né? Acho que devem ter visto. Aí eu digo, alguém assim não pode ser levado a sério, porque, veja, é até difícil falar nisso, porque as religiões, elas têm os seus valores, né? Elas têm os seus signos, elas têm os seus ícones próprios. Muito bem. Mas ele se dizia evangélico e usava de ícones, imagino eu, que para captar, talvez, pessoas de vários tipos. Aí a gente diz assim, alguém assim, talvez não seja levado como uma pessoa folclórica. Mas é muita gente seguindo, irmãos. Muita gente seguindo. Aí pessoas que vão para alguns eventos e começam a ridicularizar o Evangelho e tal. E, fala a verdade, a gente não tem uma revolta dentro da gente. A gente não tem uma raiva dentro da gente. Dizer, mas rapaz, esse povo blasfemando do nome do Senhor. Esse povo trazendo escândalo para o Evangelho. Como pode? E aí a gente tem hora que a gente diz assim, era bom que o Senhor viesse e destruísse todo esse povo. Para ele saber que o Senhor é Deus.
Não é assim que às vezes a gente pensa? E olhe que a gente está corroborado, a gente está amparado por 2 discípulos, sabia? Porque Jesus, ele uma vez foi tentar se hospedar e ficar ali falando em Samaria. Os samaritanos não quiseram receber ele, não. Ele chegou, como se, ó, chegamos aqui em Samaria, um lugarzinho aí para a gente ficar, que a gente vai falar aqui, o samaritano aqui não, pode voltar tudinho. Aí Jesus voltar, Jesus Cristo, vocês estão mandando Jesus? É. Aí Tiago e João, agora é interessante que João é o discípulo do amor, né? O discípulo do amor esquentou desse jeito, hein? João disse, Senhor, você quer que a gente fale com Deus? Ele mande fogo do céu e destrua esse povo todo. Não é assim que a gente às vezes pensa, irmãos, quando esse povo fala do Evangelho e das coisas de Deus. Jesus disse, não. Eu não vim para destruir ninguém, não. Eu vim para salvar. E é assim, irmãos, que deve ser a nossa lógica. Quando esse povo estiver fazendo esse negócio, eu mesmo tenho vontade, fico revoltado. Mas agora eu vou dizer, não, eu vou orar para esse povo. Para ver se esse povo converte o coração. Para ver se esse povo começa a ver o que é a voz do Senhor. E aí Jesus, ele teve compaixão daquele povo. E ele começou a ensinar. E claro, o ensino de Jesus deve ter, né? Imagine Jesus ensinando, ninguém quer mais sair. E o dia foi andando, foi ficando tarde, e aí chegou a noite. E quando chegou a noite, vêm os discípulos. Aí o texto diz, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram, o lugar é deserto e já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão, porque eles não têm o que comer. Irmãos, aparece aí uma oportunidade metafórica formidável para nós falarmos. A metáfora, os irmãos sabem, é aquilo que a gente usa para comparar algo real com a ideia que a gente tem. Então, veja só, quando o lugar é deserto, quando a Bíblia diz assim, o lugar é deserto, irmãos, o lugar deserto é justamente onde Deus quer operar o nosso milagre. Eu tenho visto pessoas num lugar deserto por causa de enfermidade, num lugar deserto por causa de questão financeira, num lugar deserto porque não está vendo perspectiva em relação ao seu trabalho, num lugar deserto porque acabaram de perder o emprego, num lugar deserto porque não tem harmonia no lar. Lugares desertos é o que não falta, mas é no lugar deserto que Jesus trabalha. Glória a Deus. E aí, os discípulos disseram assim, o dia já está muito adiantado. Significa dizer que, veja, o que é que a Bíblia diz? Jesus falou uma vez, falando sobre a questão da cura do cego, ele disse assim, devemos trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite vem nós não podemos trabalhar. Porque no dia tudo é bom de resolver, né? Tudo é fácil de resolver, né? Na verdade, durante o dia, a gente, não, vou ali comprar um pão, vou ali fazer uma coisa, vou ali resolver um problema. Mas quando a noite vai chegando, na noite ninguém mais trabalha, na noite ninguém mais resolve nada. A noite é que reserva os grandes perigos. Quando você já teve essa oportunidade, você está no shopping, né? No shopping center. Aí você está lá no shopping, movimentado, gente para lá, gente para cá, vendedor, Mas se você for para o cinema, por exemplo, e o filme acaba tarde, quando você sai do shopping, misericórdia, a vontade que você tem é sair logo para o estacionamento, ou pegar logo o ônibus ou a condução, né? Para ir-se embora, porque que negócio esquisito. Eles estavam se sentindo assim. O dia se acabando, e eles e os discípulos, sem saber o que fazer, porque eles, rapaz, os discípulos deviam conversar entre eles. Rapaz, esse ensino não termina, eles não olharam o relógio porque não tinha, né? Esse ensino não termina, e o povo aí com fome, que eles já vieram desde o dia todo, e estão sem condições de se alimentar. E aí, o que é que a gente faz? Não, vamos para Jesus, vamos. Ficaram meio assim, não, vamos para Jesus, vamos. Eles tiveram uma boa decisão, porque eles foram procurar quem resolve o problema. Quando a gente está no deserto, às vezes, irmãos, a nossa força em coisas que não são milagres, a gente pode resolver. Tem coisas que a gente não vai jogar para Jesus, porque a gente pode resolver. Mas Jesus, ele começa a trabalhar quando chega o nosso limite. E eu sempre lembro, não há como não lembrar, a mulher que tinha uma menstruação constante.
aquela mulher chamada mulher do fluxo de sangue, porque ela gastou o dinheiro todo com os médicos, foi 12 anos, ela teve aquele diagnóstico de doença 12 anos antes, 12 anos antes, quando ela teve aquela, essa aí não cura não, aí ela começou, indo para o médico e para o outro, já não tinha mais com que gastar dinheiro. Quando ela viu Jesus, que Jesus estava ali, se aproximando, chegando, uma grande multidão, que a Bíblia diz assim, uma grande multidão, ela enfatiza, né? Porque a multidão já é grande. Ela fala uma grande multidão, deve ser um grau maior ainda, né? E aí ela foi procurar Jesus. E claro, ela tentou por todos os meios chegar perto dele para falar com ele, mas não conseguiu. E aí é que entra o deserto, é aí que entra o milagre. Tocou na orla do vestido de Jesus e ela foi curada. E aí os discípulos falaram com Jesus para que Jesus deixasse. Eles não disseram assim, Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre e vai dar um jeito aqui que todo mundo vai ter alimento para comer. Eles não falaram assim. Eles chegaram para Jesus, irmãos, e quiseram dar uma solução humana. Mas ali não cabia uma solução humana. Ali cabia uma solução espiritual e um milagre. Glória a Deus. E quando eles disseram, eles não têm o que comer, Jesus faz um desafio para eles. Devolve com uma pergunta. E Jesus diz assim, dá-lhe voz de comer. Porque os discípulos queriam ali que cada um ficasse por sua própria conta. Não é verdade? Eles queriam assim, ó, você libera eles, eles vão-se embora, compram e de lá eles seguem destino e está tudo certo. Mas quem tem Jesus, irmãos, não fica por sua própria conta. E aí Jesus disse assim, por que vocês não dão a ele de comer? Dê-lhe voz de comer. No livro de João, esse diálogo é travado com Filipe. João, ele dá esse detalhe. Filipe diz assim, Jesus diz, na verdade Jesus é quem intercede, ele diz assim, eles não têm o que comer, dê-lhe voz de comer. E aí Filipe diz assim, e a gente vai pegar 200 denários e comprar de pão para esse povo? Lá em João ele diz assim, nem 200 denários daria para comprar esse pão. Era pouco, porque é muita gente. E aí, claro, eu fui pesquisar quanto era 200 denários. Um denário era um dia de trabalhador de uma pessoa comum. Se a gente for colocar hoje, o dia de trabalho de um trabalhador, o salário mínimo é R$ 1.500, se dividir por 30 linearmente, sem colocar os dias que trabalha efetivamente, né? Mas dividir por 30 dá R$50, não é isso? 1.500 dividido por 30 dias dá R$50, não é isso? Se você multiplicar R$50 mil, R$50 por 1.000 pessoas, dá R$5 mil, não é isso? Não, desculpe. R$50 dá um dia. R$50 dá um dia. Quantas pessoas tinham ali? 10 mil, não é isso? Tinha 10 mil pessoas. Daria por aí uns R$5 mil, 5 a 6 mil reais. Não é isso? Tinha 10 mil pessoas, porque ali a Bíblia diz que tinha 5 mil homens. Mas entre mulheres e crianças, um cálculo de alguns comentaristas diz que é por aí, que é na faixa de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas a R$50 dariam uns 5, 6 mil reais. 500 mil reais não dá isso tudo não. Dá isso tudo não. Dá 50 mil. 50 mil reais, não é isso? Bom, era só para ilustrar. Helder, faz a conta aí. R$50. Esse cálculo aí tá... essa sua máquina aí, o milagre ainda é maior. Deixa a conta para lá. 500 mil, aí é que ficou impossível mesmo, né? Só de pão. Mas, irmãos, era muito dinheiro. Era um dinheiro impossível de se tirar do bolso. Não tinha como. Não é isso? Não, mas veja, está certo, você está certo. A conta que eu fiz e que faltou é que é de 200 dinheiros, 200 denários. 200 denários a R$50 daria 10 mil reais. Agora sim, agora voltou aqui o espírito de Einstein em mim, que tinha saído.
Mas, irmãos, o que importa é que, nesse caso, era muito dinheiro e era uma logística muito grande. Imagine só, sair na cidade, comprar comida para 10 mil pessoas e vir com aquela comida, arrastando-se, trazendo uma logística absurda. E aí, meus irmãos, entra Jesus e o milagre. E aí Jesus disse: o que é que vocês têm aí? E claro, eles disseram, procuraram, veja, só um evangelho diz que tinha um rapazinho, que é o de João. Todos os outros dizem que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Mas só João diz que tem um rapaz aqui, que tem um jovem, um adolescente, que tem 5 pães e 2 peixes. Trazei-me. E aí Jesus pega, abençoa e multiplica. Glória a Deus. Isso é milagre, irmãos. Hoje o meu milagre vai chegar. Hoje o teu milagre vai chegar. Porque Jesus, quando Ele está, chega o milagre. Jesus, Ele é organizado, irmãos. Ele chegou e disse assim: mandem sentar em grupos de 100 e de 50. Sentaram de 50 e de 100. Foram sentando, se organizando. Interessante que o livro de Marcos, ele fala na relva verde. Porque a gente pensa, deserto é um lugar seco. Mas era uma relva verde, ou seja, era um lugar agradável de se estar. Então imagine só, eu ali sentado, Jesus acabou de dar o alimento espiritual, ensinado a palavra, todo mundo cheio da palavra de Deus, e agora vem o alimento material. Os pães, eles eram pães redondos, acho que nos supermercados tem, né? Aqueles pãezinhos tipo árabe, pães redondos, de cevada. E os peixes eram peixes cozidos. Porque quando as pessoas iam assim lanchar, que levavam o lanche, eles levavam normalmente cozidos, é o que diz a cultura da época. E aí esse lanche alimentou uma multidão. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele multiplica, Ele alimenta, Ele usa quem Ele quer. Eu já vi milagres, irmãos, de pessoas serem curadas. E alguém se levantou no meio do culto e diz: não te abales que haverá cura. E uma pessoa que estava com câncer terminal foi recuperada e se levantou. E até hoje vai fazer 80 anos para o ano. Isso foi lá na década de 70. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. No deserto faz brotar a relva verde. Onde tem 5 pães e 2 peixinhos, vira comida para 10 mil pessoas. Não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Se ele tivesse, me espantei, viu, Elter, 500 mil reais. Se ele tivesse 500 mil reais, meu Deus, quem é que tem 500 mil reais? Não é? Mas é assim que Deus faz. O peixe e o pão são símbolos. O pão é o alimento. Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. O peixe, irmãos, a gente quando estuda a teologia, a gente fica encantado. A palavra peixe, em grego, que é como o Novo Testamento foi escrito, é irtus. Irtus. E iota é uma letra do alfabeto grego, o grego koiné, que é o grego da época, né? Iota significa Jesus, Jesus. O que é a segunda letra, tem um som de CH, Cristo, Jesus Cristo. Teta, que é a terceira letra da palavra irto, Theo, Deus. Ios, que é Y, Ios é filho. Jesus Cristo, Deus Filho. E sigma, do irtus, é soter, Salvador. Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. É o peixe. Irtus, em grego.
Não é nada coincidência, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Isso são os enigmas, as revelações que Deus dá ao seu povo para dizer: eu sou o pão da vida e eu sou o peixe, porque vocês são pescadores de homens. Glória a Deus. E a gente já está terminando esse sermão, essa reflexão. No artigo 40, no versículo, é porque a prova da OAB hoje, a minha formação jurídica fez com que eu viesse à mente os artigos. Não deixa de ser, né? A gente deveria levar isso como artigo para cumprir como lei, né? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. É revelação. Diz assim, no 42, e comeram todos e ficaram fartos. Os depósitos do Senhor, irmãos, estão cheios. Você já foi para uma festa? Você já foi para uma festa? Aí você está lá na festa. Não, eu não vou nem perguntar. Todo mundo aqui já foi para uma festa e que você chegou lá. Aí começou o garçom servindo, né? Aí sai primeiro os salgadinhos. Eu sei que ela vai subindo em qualidade e em abastança. Aí algumas têm jantar, outras não têm. Outras servem aqueles catanhos que a gente chama no quartel catanho, que já é o pratinho feito para você comer, né? E você come e tal. Depois vem um bolinho e tal. Aí o garçom vai passando, porque ainda tem comida. Aí você, rapaz, não quero mais não. Não quero mais não, já estou cheio. Eu uma vez fui em viagem ao estrangeiro, a gente passou comida diferente, né? Aí aquela comida uma comida que não era do brasileiro, principalmente do nordestino, né? Poxa vida, aí tal, a gente já com uns 10 dias assim, aí teve um dia que a gente foi para uma churrascaria de um brasileiro lá nessa cidade, no estrangeiro. Aí uma churrascaria gaúcha. Aí carne, e a churrascaria era rodízio, pronto. Aí você pagou, né? E a gente comendo, daqui a pouco ninguém aguentava mais nem ver carne. Mas só que teve um que ainda continuou comendo, continuou, não parava não. Aí o gerente do restaurante, assim, já cheio como está aqui assim. Aí pegou o microfone, porque eles tinham um diploma lá. Aí disse: atenção, vamos chamar aqui o Ivaldo, da delegação de Pernambuco aqui. Aí, venha cá, Ivaldo. Só que ele não era pernambucano, ele era maranhense, estava no curso só. Era um curso que a gente fez. Aí ele chegou assim: ele vai receber o diploma de quem deu prejuízo ao restaurante. Deu prejuízo ao restaurante. Por quê? Porque se todo mundo comesse feito ele, o restaurante ia fechar, né? Mas para a gente, ninguém aguentava mais ver a comida. Por quê? Fartura. Os depósitos do Senhor estão sempre cheios. A fartura, irmãos, a gente que precisa buscar. A gente precisa ter fé. Os discípulos, e a gente se comporta assim também. A gente não pode criticar, porque a gente é assim também. Eles não tiveram a fé necessária para dizer: Senhor, a gente sabe, não tem comida para esse povo, mas a gente sabe que você pode. Tem 5 pães e 2 peixes aqui, multiplique, Senhor, que a gente sabe que tu pode fazer isso. Os depósitos estão cheios, meus irmãos, e sobram pedaços. Sobraram 12 cestos de pão e de peixe. E aí se cumpre a palavra que Jesus disse. Sabe por quê? Porque apesar de Jesus ter multiplicado, foram os discípulos que deram a ele de comer. Aí eu imagino que nessa organização, cada discípulo ficou com um grupo, né? Então um discípulo, com esse grupo aqui é o discípulo João, com esse grupo aqui é o discípulo Tiago, e foram. E aí sobraram 12 cestos, cheios de pão e de peixe. E aí quando sobraram, ficou essa simbologia de que os discípulos distribuíram o alimento que o nosso Jesus, ele multiplicou. E aí a palavra de Deus, no verso 44 diz: e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Irmãos, há alguma coisa difícil para Deus? Não há. Esse milagre, ele é de uma... Eu vi um comentário de um comentarista, eu achei bem interessante. Ele é de uma grandeza, pastor, uma grandeza perturbadora. Esse milagre é uma grandeza perturbadora, porque muitos duvidam, muitos menosprezam, muitos acham que isso
Foi algo talvez de algo racional que alguém encontrou ali, ou que foi realmente comprar, ou coisa que o valha, humanamente falando. Mas esse milagre, meus irmãos, é real e ele continua até hoje. O que começou com uma desanimadora escassez, não tinha nada, terminou com 12 cestos e a fartura de pão e de peixe e de palavra espiritual e de conforto espiritual e de cura de enfermidade. E eu creio que Jesus, ele operou outros vários milagres aqui que não são citados necessariamente nessa passagem, mas que Jesus operou. O texto nos ensina que ao lado de Jesus e na dependência do Jesus, o que parece impossível tem solução. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar a Derbal e Thalita e a equipe de louvor. Eles vão cantar a música. E todos nós vamos cantar. Você pode ficar de pé? E depois nós estaremos passando a palavra para o pastor Moisés, que encerrará esse culto dessa manhã. Senhor, obrigado, meu Deus, pela ministração da Tua palavra. Ó Senhor, eu sei que nessa manhã nós temos pessoas aqui que estão precisando do Seu milagre. Tem pessoas aqui que têm parentes que estão precisando do Seu milagre. Eu te peço, Senhor, a cura física. Eu te peço a cura espiritual, eu te peço a cura mental, emocional, aqueles que estão, Senhor, depressivos, angustiados, ansiosos, aqueles que estão, Senhor, sem ver sentido na vida, razão, que eles possam, Senhor, voltar e ver, que eles assentados numa relva, numa grama verde, o Senhor tem alimento espiritual, o Senhor tem alimento material, o Senhor tem solução para os seus problemas. Porque é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer e alimenta o seu povo em nome de Jesus. Amém. Som. Vamos cantar juntos. Porque essa música, ela além de ser envolvente, ela é gostosa, né? Ela é gostosinha de cantar. Queríamos ouvir vocês conosco, tá certo? Nem sempre se sabe detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino. Um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? Então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível. O que tem aí nesse cestinho? Com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim o que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar.
ajudar. Então Jesus levantou seus olhos. Era preciso manifestar o seu poder. Tome, foi um milagre. Todos não crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino. Da fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? E é assim o que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim o que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Aleluia. Aleluia! Glória, glória ao nome santo de Jesus. Aleluia. Eu não vou convidar aqui à frente porque o espaço é pequeno, mas aí onde você está, se o Senhor tocou em seu coração nesta manhã e você está precisando assentar na relva verde do amor de Deus, da provisão do Pai. Se você tem uma fome muito especial hoje pela manhã, se você está buscando ouvir Jesus, e você ouviu nesta manhã, e você crê no grande milagre que Jesus pode fazer na sua vida, eu quero, aí onde você está, você levante a sua mão para Deus. Tente pela fé tocar no trono nesta manhã. Aleluia. Há um pedido de oração por alguém que foi baleado e ficou tetraplégico. Há outro pedido por Maria do Carmo e sua saúde. O médico já deu o veredito. Mas quem sabe Deus ainda não terminou de trabalhar na vida desta pessoa. Eu creio em milagres. Eu creio que nesta manhã o Senhor Jesus pode multiplicar aquilo que para você é impossível. Ele pode trazer a realidade, a existência. Ele vai trazer a existência, o milagre que você precisa.
Não estamos exagerando quando falamos em milagres, nós cremos em milagres. A Bíblia é um livro de milagres, o Evangelho produz milagres. Há um hino que lembra muito a cara de Cris, que diz que o milagre que você precisa, Deus faz. Você já baixou sua mão, foi? Levante a sua mão para Deus. E todos nós vamos clamar. Pode orar, não precisa orar. Ore do jeito que você quiser. Ore em voz alta, ore neste momento. E agradeça o milagre de Deus na sua vida. Deus vai fazer você sentar na relva verde da bênção. Aleluia, do surpreendente. Deus é Deus do surpreendente. Aleluia. Riva shuminiam decorias. Aleluia. Ore, glorifique e busque o Senhor. Agradeça o milagre, agradeça que Ele tem colocado hoje em tuas mãos, na vida da tua família. Deus é Deus. Riba sobre a namahasa. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Terminava a sombra, riquenevia trevia sombra. Milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Receba da parte de Deus, receba, tome posse, no nome de Jesus. Não é impossível para o seu Deus. Assente-se na relva, assente-se na relva, e receba. Deus de promessas, Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia! Estás aqui, tocando os corações. Aleluia! Te adoro. Deus vai multiplicar e ainda vai sobrar. E ainda vai sobrar. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, Aleluia. contando histórias. É, papai.
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Em nome de Jesus. Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Milagres, caminho no deserto. Aleluia! Meu Deus é De milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós vamos apresentar ao Senhor os pedidos. Senhor, eu coloco diante de Ti a coluna daquele rapaz. Eu oro pela sua família, mas eu creio que Tu podes mudar o quadro. Aleluia. Oro também, Senhor, pela outra pessoa cujo pedido foi feito e apresentado nesta manhã. Mas eu coloco, Senhor, também cada necessidade aqui nesta manhã que o Espírito trouxe ao Espírito da Tua igreja. Aleluia. 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 Assente-se na relva. Assente-se nos campos verdes que o Senhor tem preparado para você sentar e receber aquilo que você está precisando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, tomamos autoridade nesta manhã. Autoridade da Tua palavra sobre as enfermidades. Todo espírito de enfermidade nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus e repreendemos. Saia! Seja debelado agora! A fonte do mal estanque agora, nesta manhã, enquanto o teu povo está sentado na relva. Das mãos de Jesus está vindo o pão e o peixe que você precisa. Oh, não é impossível, não é impossível para Deus. Não duvide. Só recebe quem sentar na relva. Somente. Quando você senta, está dizendo que você crê. Não sabe de onde vem, como vem. Aliás, a gente sabe que vem do Senhor, mas como vem, nem porquê, nem o milagre. Não precisa entender o processo do milagre. Não precisa. Estenda as mãos esta manhã na relva onde você está. E o Senhor colocará nas tuas mãos o alimento que você precisa. Eu queria que alguém cantasse aquele hino. O milagre que você precisa, Deus tem. Aleluia. O milagre que você... Eita Deus! Deus está fazendo um rebuliço no corpo de alguém nesta manhã. Deus está fazendo um rebuliço. Diga, meu amor. Vamos ver se vai dar. Deus está fazendo um rebuliço, irmãos, na mente de alguém nesta
está tirando as cisâneas. Deus está renovando a visão espiritual. E o Senhor te diz assim: enquanto você prega, eu te renovo, eu te restauro, eu sou a tua provisão e arranco da tua alma tudo aquilo que não te pertence. Aleluia! Deus está abrindo uma porta muito larga de emprego para algumas pessoas nesta manhã. E creia, Deus faz aquilo que você não pode fazer. Deus faz o que o governo não pode fazer. Deus, o Senhor é a tua testemunha. O Senhor é o teu juiz. Justo, jurecandemaço, rivia chandecanamaço, minia. E eu caminho no meio da tempestade, e te comenemia, e agindo eu, quem impedirá? Vamos cantar juntos essa canção. O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas abrir. E na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Aleluias! Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, aleluia! O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, Deus quer te ajudar a chegar do outro lado. Mesmo que as circunstâncias digam não e o fardo esteja muito pesado, não desista, insista, meu irmão.
precisando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem, o milagre que você precisa, Deus tem. Aleluia! 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 Quando os repórteres assediam determinadas pessoas para dar entrevista, eles dizem uma frase, quando eles não querem falar nada, o que é? Nada a declarar. Tem mais nada a acrescentar. Nada, nada. O que o Senhor quis, Ele fez nesta manhã. Se agarre na promessa do Senhor e faça como Ana. Saia da igreja hoje, estava triste, chega em casa, já bate um prato de feijão, coma. Como se já tivesse recebido. Foi assim, eu gosto dessa atitude de Ana. Quando ela recebeu a bênção do Senhor, ela só foi comer, eu disse, eu vou ficar grávida, eu vou comer. Aí bateu um prato, acho que foi de fava, com bode. Comeu. A outra ficou espantada. Disse, o que eu fico com ela? Endoidou? Ela só via nos cantos, só via chorando. Agora chegou, bateu um prato, está contente, está saltando, está olhando para lá para ver se a Eucana chega logo. Glória a Deus! Nada a acrescentar, nada a comentar. O resto é com você, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela presença do Teu Espírito neste lugar. Leva-nos, Senhor, para casa. E nós vamos continuar sentados na relva, esperando o manjar de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja de Deus na terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Amém, irmãos? Bom dia, Deus os abençoe, a paz do Senhor esteja em vosso coração. Vá para casa na bênção, aleluia, do grande, em nome de Jesus.